um momento mais importante, né? Onde Deus vai falar, né? E quem quiser deixar o seu pedido de oração aí, família, familiares, amigos, pessoas, amigos do Face, né? Amigos que vamos conhecer também, pessoas, né? Coloque seu pedido de oração aí, que no final da palavra nós vamos orar. Principalmente pela família, pela nação, né? Um amigo meu, professor, mandou um vídeo para mim, que lá no Haiti, as crianças comiam barro de sal. Meu irmão, que mundo é esse que a gente vive? Tem muita coisa encoberta que a gente não percebe, que a gente não vê, né? Só Jesus na nossa vida, né? E é com você, professor. Graça e paz. Primeiramente aqui eu quero agradecer a Deus pela oportunidade que me é dada aqui de estar aqui na rádio, né? Quero também aqui agradecer a Deus pela vida do pastor Marcos Júnior, né? Pela vida do pastor Wellington e pela sua vida, né? Do missionário Fagner que está aqui do lado. Amém. Que foram as pessoas que me convidaram, né? E confiaram em mim de estar aqui, né? E a todos os que estão assistindo através pelo Facebook, né? E eu quero deixar aqui em ligeiros tempos uma rápida palavra, né? Uma rápida palavra que por esses dias eu tenho lido muito ela, né? Que se encontra no livro de 2 Samuel, capítulo 21, né? Capítulo 21, eu vou ler aqui do verso 9 em diante, que como um capítulo é bem extenso, aí eu vou só trazer aqui uma breve reflexão dessa palavra, amém? Que Deus fale o seu coração, né? Que se encontra no capítulo 21 de 2 Samuel, que diz assim: e os entregou na mão dos gibeonitas, os quais os enforcaram no monte perante o Senhor. Caíram os 7 juntamente, foram os mortos nos dias da ceifa, nos primeiros dias, no princípio da ceifa da cevada. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e o estendeu para si, sobre a penha, desde o princípio da ceifa até que sobre eles caiu a chuva do céu, e não deixou que as aves do céu se aproximassem deles de dia, nem os animais do campo de noite. Foi dito a Davi o que fizera Rispa, filha de Aiá, concubina de Saul. Então foi Davi e tomou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, dos moradores de Jabes de Gileade, os quais os furtaram na praça de Bet-Seém, onde os filisteus os tinham pendurado, no dia em que feriram Saul o gibeonita. Dali transportou os ossos de Saul e os ossos de Jonatas, seu filho, e ajuntaram também os ossos dos enforcados. Enterraram os ossos de Saul e de Jonatas, seu filho, na terra de Benjamim, em Zelar, na sepultura de Quis, seu pai. Fizeram tudo o que o rei ordenara. Depois disso, Deus tornou favorável para com a terra. Meus irmãos, quando nós vamos analisar esse texto aqui do capítulo 21 de 2 Samuel, é uma história muito triste, porém ela vai nos fortalecer, porque o texto vai falar de uma tragédia, né? Se a gente começar a ler o texto do começo, você vai ver que havia fome e havia seca naquela terra. E por um certo tempo, veio o primeiro ano, os judeus, Davi não se pronunciou, que achava que era uma situação, e veio o segundo ano e começou a achar estranho. E quando foi no terceiro ano, Davi, ele agora consulta o Senhor para saber o que estava acontecendo. Pois bem, Saul pegou os gibeonitas, né, o que está aqui em questão, e mandou matar a família todinha do gibeonita. Ora, os gibeonitas são aqueles povos lá atrás do capítulo 9, do versículo 9 de Josué, aonde Josué fez
fez uma aliança com eles, né? Que eles acabaram se tornando, o texto diz que eles eram cortadores de lenha e carregadores de água. Então, Josué, fizeram uma aliança com Josué, e Josué disse que não mataria eles, né? Por conta da aliança. E essa aliança, ela perdurou. Mas só que quando nos dias de Saul, e o interessante é que eu estava lendo esse texto, estava estudando, que Saul matou seus próprios familiares, porque os gibeonitas eram da mesma família de Saul, né? Vinha da linhagem de Saul. Então, Saul, ele acaba que matando seus próprios familiares. Só que existia uma aliança de Deus com esse povo, né? Aquela aliança que Josué fez com aquele povo, né? Ela se perdurou pela vida toda, e existia ali uma aliança de Deus com esse povo. Só que Saul, pelo aquele zelo que ele tinha, né? Aparentemente acabou que matando. Só que essa situação de estar passando fome, essa chuva, a falta de chuva, isso tudo já perdurava 3 anos. E segundo o historiador que eu lia, já fazia 30 anos que Davi morreu, que Saul tinha morrido. Mas ficou aquela lacuna ali no meio, e ficou aquela situação de desconforto, e Deus resolveu castigar o povo. É bem verdade que tem situações, Jonas é um exemplo maior disso, que Jonas entrou no navio lá do rapaz lá, o navio balançou e aquela confusão toda, e o problema era Jonathan. Depois que pegaram Jonathan e jogaram o Jonathan no mar, você vê que a tempestade, o mar, tudo se acalma, né? Então, às vezes, tem pessoas que ela é a causadora do problema. E a situação é tão triste que ela causa não só problema para ela, mas para aquelas pessoas que estavam próximo dela. Então, Saul foi esse tipo de pessoa. Saul, ele causou problema não só para ele, mas para as pessoas que ficaram. Porque se você ler o texto, os gibeonitas, ele sabia qual era a função dele. Então, quando Davi vai diante dele e pergunta, né, lá ele diz: a gente não quer nem prata e nem ouro. A gente não quer nem prata e nem ouro. Tá entendendo? A gente só quer que você me dê 7 homens para que nós sacrifique, porque Saul tinha matado todos eles, tá entendendo? Então, os gibeonitas chegam para pedir para Saul, para Davi, só que ele deu os 7 homens para que ele vá lá e sacrifique ao Senhor. E quando a gente vai ler esse texto, que a gente percebe a palavra sacrificar, a gente pensa que não, mas era que viesse cumprir a lei, porque a lei dizia que era olho por olho e dente por dente. Então, como esse povo fazia parte, né, estava ali incluído ali em Israel, então eles passavam a ter as mesmas leis que o povo israelense tivesse. Ou seja, é como se eu sair daqui e ir para um outro país. Se eu cometer um crime lá, eu vou ter que pagar aquele crime de acordo com a lei daquele país. Então, os gibeonitas estavam pedindo para Davi que se cumprisse a lei diante dele. Então, Davi pega e tira Mefibosete, o aleijadinho, e dá 7 filhos da família de Saul. Então, pegaram os filhos de Rispa, né, que era a filha de Saul, que era a concubina de Saul, e pegaram os outros 5 filhos da outra mulher também para sacrificar. Só que essa situação é pegaram e sacrificaram. Só que não terminou por aí. A Bíblia diz que maldito de Deus é todos aqueles que são pendurados no madeiro. Então, eles foram lá, sacrificaram lá, botaram eles no madeiro, e quando era para de noite, era para se tirar o corpo, para ser enterrado. Só que não aconteceu. Davi, ele deixou que aquele corpo ficasse do princípio da cevada até o fim da cevada. Quando eu passei a analisar direitinho, né, quantos meses ficou, porque existia 2 ceifas de cevada, que era uma em abril e outra em outubro. Outubro e novembro, e abril e março. Então, Davi deixou de abril até outubro, que dá 6 meses.
aquele corpo pendurado lá no madeiro. Então, esta mulher corajosa, Rispa, ela teve seus 2 filhos sacrificados. E a outra mulher também teve seus 5 filhos. Mas o que me chama a atenção foi o ato que Rispa teve. A Bíblia diz que ela pegou aqui, ó. Então Rispa, capítulo 10. Então Rispa, filha de Aiá, tomou um pano de saco e estendeu para si, sobre uma penha, desde o princípio da ceifa, até que sobre eles caiu água do céu, e não deixou as aves do céu se aproximar deles de dia, e nem os animais do campo à noite. Ou seja, ela agora passou a vigiar os corpos dos filhos dela. E ela estendeu ali, uns panos de saco, que é um ato de humilhação para Deus, e ficou ali tangendo os animais de noite, que vinham à noite, e as aves do céu, que vinham de dia. Porque a pior coisa que tinha em Israel era uma pessoa ser morta e não ter um enterro digno, né? Tanto é que quando José ele está perto de morrer, ele diz para o povo de Israel que certamente Deus iria visitar aquele povo. E quando Deus visitasse aquele povo, que trouxesse, que fosse levar aquele povo para a terra prometida, que levasse consigo também seus ossos. Então, a cultura judaica, ela preserva muito essa questão. Então, a pior coisa que tinha naquela época era você morrer, como até hoje é. É um ato de humilhação, é você morrer e você não ter onde se enterrar. O capítulo 37 do livro de Ezequiel conta muito bem essa história, né, que é o Vale dos Ossos Secos. Ezequiel, quando ele está ali naquele meio daquele Vale dos Ossos Secos, Ezequiel, sendo sacerdote, ele sabia que ele não era nem para ele estar ali, quanto mais tocar. Tá entendendo? Então, era um ato de humilhação uma pessoa ser morta e não ter o direito de ter pelo menos um sepultamento digno. Então Rispa, ela tinha isso com ela. Então ela deitou sobre a penha um pano de saco de cinza, que era um ato de humilhação, e passou agora a vigiar os corpos dos seus parentes. Então a Bíblia diz que vinha a chuva, vinha as aves à noite, as aves de dias e os animais à noite, ali para querer mexer naqueles restos mortais que existiam. Mas ela continuou perseverando ali. Ela ficava dali de dia e de noite, de dia e de noite, sol quente, frio, sereno, mas ela estava ali, tangendo, porque ela queria que pelo menos, para amenizar a dor, se fizesse um enterro digno. A mesma coisa é você, mãe, que se encontra aí na sua casa. Eu não sei quanto tempo que você já vem com essa sua luta, com seu filho, com seu marido, com sua filha. Eu não sei quanto tempo você vem passando por essa situação. Mas eu tenho uma palavra de Deus para te dizer. Que Deus, Ele está olhando e vai te mandar um socorro. Assim como Davi ficou sabendo da situação de Rispa, Deus, Ele sabe da tua situação. Até porque a Bíblia diz que Ele é onisciente, onipresente e onipotente. Continue nessa tua força. Não desista. Eu sei que as lutas estão demais. O vento está balançando o barco. E eu sei que você se encontra em desespero. Mas Deus, Ele está contigo. E na hora certa, Ele vai mandar socorro. Na hora certa, Ele vai te livrar. Na hora certa, Ele vai chegar com a providência de Deus na tua vida. Assim como Ele chegou na vida de Abraão. A gente estava falando aqui de Abraão. Mas os passos de Abraão se cumpriram a partir do momento que Abraão, ele saiu de casa. Quando Abraão coloca o pé para fora de casa, que ele vai andando, sabendo do que tinha que fazer, Deus já tinha preparado uma providência para Abraão. E assim é Deus. Ele já está preparando uma providência na tua vida. Então não desista. A gente estava falando aqui sobre ansiedade, sobre tudo isso, e eu estava me lembrando dessa palavra.
que essa mulher, ela ficou ela ficou 6 meses nessa situação. 6 meses, imagine você, passar 6 meses tomando conta de ossos, que você sabe que a pele, que a carne, depois que o ser humano morre, ele vai passando por um processo até virar osso. Mas Rispa não desistiu. Rispa ficou ali, e eu acredito que se tivesse que passar 20, 30 anos, ela estava ali. Mas ela queria ver, né? Ela queria que Deus cumprisse ali a promessa, que Deus viesse e ajudasse ela. E Rispa ficou ali, de dia e de noite, tangendo aqueles animais. Até que Davi ficou sabendo da situação de Rispa. E Davi pegou não só os ossos dos 7 filhos que foram enforcados, mas também o resto dos ossos, tanto do de Jonas, como do próprio Saul, de todos os familiares, juntou tudinho e levou para a terra da onde os pais de Saul moram e enterrou dentro do túmulo de Quis, que era o pai de Saul. Rispa, ela conseguiu vitória porque ela perseverou. E eu venho aqui te dizer que a mesma coisa, que você persevere. A Bíblia conta a história de uma mulher chamada Ana, que ela ficou viúva. E a Bíblia diz que ela era de 80 anos. Ana estava todos os dias no templo, desde quando ela ficou viúva. E ela era uma senhora de 80 anos. Se você ver aí no capítulo 1 do livro de Lucas, ela todos os dias ia para o templo orar e jejuar pela redenção. E ela viu Cristo. E ela viu Cristo. Teve um rapaz também, Simeão, que Deus falou com ele que ele só iria morrer depois que ele visse a redenção de Israel. E ele viu a redenção de Israel. Ele viu a redenção de Israel. E é isso que eu quero te dizer nessa noite. Não desista dos seus projetos, do seu sonho e da sua família. Porque Deus é contigo. E na hora certa, Ele vai mandar o socorro. Na hora certa, o rei, ele vai escutar a sua história e vai mandar o socorro. Amém? Que Deus abençoe e tenha um bom final de semana a todos que estão nos escutando aqui. E vou passar aqui a palavra aqui para o nosso missionário Fagner, né? Para que ele venha dar início. Fique com Deus e tchau. Glória a Deus. Palavra abençoada aí do professor Tom.